Graça no Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso que Deus tem nos dado, tanto a mim como também a você. E por isso nós gostaríamos de pensar algo muito importante durante o tempo da nossa existência aqui nessa terra, até como gratidão a Deus, porque tudo que Deus faz é bom e especialmente para nós aquilo que nós observamos. Bom, eu gostaria de compartilhar um versículo que se encontra em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo fala da sua experiência própria dentro do ministério da pregação do Evangelho, que também nos serve para nós em qualquer outra área, desde que essa área glorifique o nome do Senhor Jesus. E Paulo usa aqui uma ilustração exatamente sobre o atleta. E ele coloca esta ilustração para nós, como também atletas de Deus. E ele então diz que o atleta no estádio, os vários atletas, eles vão correr com o objetivo de alcançar um prêmio. E naquele tempo era dado a eles uma coroa. E era uma coroa que Paulo dizia corruptível, ou seja, ela se acabava. E Paulo diz que nós estamos aqui também no estádio da vida. O mundo é o nosso estádio. E nós somos atletas de Deus nesse mundo. E nós devemos correr para alcançarmos uma coroa. É interessante que para cada um de nós existe uma coroa. Não só um leva o prêmio, mas todos que chegarem no final. E isso é uma bênção de Deus. Nós não estamos concorrendo com um irmão, com outra pessoa, para chegarmos ao céu. Na verdade, nós concorremos conosco mesmo. Por isso que Paulo usa nessa ilustração uma outra coisa importante. Ele diz aqui: todo atleta em tudo se domina. Ele fala aqui associado ao nosso domínio próprio. Assim como o atleta, ele precisa dominar o seu corpo, ele precisa treinar, ele precisa se preparar para que ele possa tentar ganhar aquela corrida. E nós também. Nós temos um corpo. E esse corpo nos traz alguns pesares, especialmente devido à nossa natureza humana que esse corpo abriga. E a nossa natureza humana, ela é perversa. A nossa natureza humana guarda mágoas. A nossa natureza humana machuca as pessoas. A nossa natureza humana, ela pensa coisas que não são boas. Por isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós merecemos, devido a isso que nós comportamos dentro de nós, não uma coroa, mas sim uma condenação de Deus e sim a derrota que nos levaria ao castigo do inferno. Mas Deus, sendo compassivo e bom, ele nos possibilita a nossa natureza humana ser vencida. Como? Através da morte do seu Filho. A morte de Cristo é a solução para todos os nossos problemas carnais. Porque Cristo pagou o preço da nossa corrida nessa terra aqui, que nos levaria à perda, que nos levaria ao fracasso.
Cristo foi na frente e garantiu a vitória. Só que Cristo, quando morreu e garantiu a vitória, ele compartilhou dessa vitória para aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. E ao compartilhar dessa vitória, ele nos dá a possibilidade também de vencer a natureza humana. E essa natureza humana, mesmo que cada dia ela tenta nos prejudicar através dos pecados, Deus a cada dia, pela sua misericórdia, nos proporciona o perdão de Deus. E por isso, Paulo, ele diz aqui que nós precisamos nos dominar. Não é porque nós temos o perdão de Deus que nós vamos pecar à vontade. Não é isso que Deus quer. Deus diz, eu perdoo vocês, mas eu também dou condições de vocês vencerem a carne. Ou seja, a morte de Cristo não foi só uma morte para nos perdoar, mas para nos ajudar num processo chamado de santificação. O Espírito foi nos dado para nos ajudar a vencer a carne. A Bíblia mesmo diz que a carne luta contra o Espírito, mas diz também que o Espírito luta contra a carne para que não façamos a vontade da carne. Então, nós, como atletas de Deus, que já temos Jesus, nós precisamos, como diz aqui, nos dominar através do Espírito Santo que nos dá essa bênção e assim vencemos a cada dia o pecado. Paulo, ele conta na sua experiência, aqui no versículo, ele diz, assim corro também eu, ou seja, eu também faço parte. Não é só um ou outro, todos nós que aceitamos Jesus estamos nessa corrida. Aí ele diz, não sem meta, ou seja, eu tenho um objetivo, o meu objetivo é chegar lá. Meu objetivo é cruzar a linha de chegada, o meu objetivo é adentrar os céus. E qual o seu objetivo? Porque se você não tiver objetivo, o mundo vai te comandar. Mas se você tem uma meta, um objetivo de chegar mais próximo de Deus, estar em santidade, você vai conseguir dominar o seu corpo. Mas se você não tem essa meta, você vai viver de qualquer maneira e vai ser um derrotado. Paulo diz, eu tenho uma meta. E aí ele diz, assim luto, não como deferindo golpes no ar, ou seja, sem saber o que fazer, mas ele diz, esmurro o meu corpo e o reduz à escravidão. O que ele diz é que a natureza humana não o domina. Essa natureza humana, ela é escrava dele e não ele escravo da natureza humana. Quando nós não temos Jesus, nós nos tornamos escravos da natureza humana. Ela é que manda em nós. Mas quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia nos diz que nós somos verdadeiramente livres. Livres do comando desta carne. E Deus quer que você faça exatamente isso. Você está livre se você recebeu Jesus. E se não recebeu, o receba, creia nele, tenha ele como Senhor e Salvador, creia na morte de Cristo. E Cristo te dará a possibilidade, na corrida desta existência, no estádio do mundo, a você ser um vitorioso. Portanto, viva com Cristo. Portanto, reduza o seu corpo ao lugar que ele deve estar, a sua natureza humana. Ela não deve te comandar, mas você comandá-la na graça de Deus, com o fruto do Espírito que vence todas essas intempéries da nossa carne que tenta nos subjugar. Você é um atleta de Deus. Atleta tem que ter, como diz aqui, uma meta. Atleta tem que se dominar e correr. Corra no estágio da vida para alcançar a coroa incorruptível que Deus tem para você. Um grande abraço, Deus o abençoe. Amém.